Galera, tudo bem? Estou aqui com vocês de novo. Vamos lá, hoje eu queria passar uns dados para vocês em relação aos determinantes do processo de recaída, tá? Então aqui a gente vê estados emocionais negativos, 35% de todas as recaídas na amostragem, conflitos interpessoais, 16%, e pressão social, 20% das recaídas, tá? Aqui, ó. Pressão social, 20% das recaídas. Eu queria de deixar bem claro aqui, que eu acho que é extremamente importante, é que os profissionais começassem a entender o fato de que na dependência química nós temos obrigatoriamente que lidar com a situação dos estados emocionais negativos. Por quê? Porque o indivíduo que tem uma dependência química, o indivíduo que sofre com o uso de uma substância, ele precisa de muita atenção nessa questão emocional. Por quê? Esse indivíduo ele tem uma certa exacerbação nas emoções, ele tem uma certa... ele sente de forma exagerada, vamos dizer assim. Então ele tem sentimentos exagerados, ele tem sentimentos muito nevrálgicos, emoções, as inabilidades emocionais, a incapacidade de compreender acontecimentos da vida, né? A inabilidade de ter uma resposta positiva diante de uma situação negativa, por mais que, sem sombra de dúvida, nós sabemos que isso é difícil. Você conseguir tirar ou ter uma atitude positiva em meio a problemas, em meio a adversidades, a conflitos, a gente sabe que é complicado, mas é necessário, porque os danos dessas ações impulsivas acabam sendo muito mais caros, acabam sendo muito piores. Então é necessário que o dependente químico, no seu processo de sobriedade, de desenvolvimento de sobriedade, ele compreenda que dentro da sobriedade o grande e principal foco é ele aprender a gerenciar aquilo que ele sente. Então, não é não sentir, porque às vezes algumas pessoas têm essa ilusão, né? Ah, eu não vou sentir, agora eu não sinto mais raiva, eu não sinto mais ansiedade. Não. Você vai sentir tudo. A questão é que agora você sabe como lidar com cada uma das emoções que transitam em você, com cada um dos sentimentos, cada um dos pensamentos, entender as fases que você está passando. E essa compreensão ela é muito importante para o dependente químico, principalmente para que ele não retorne ao estado de autodestruição que geralmente ele fica quando ele inicia o uso de droga. O indivíduo ele só inicia o uso de droga, só inicia a autodestruição quando ele inicia o uso de droga? Não. Muitas vezes esse indivíduo ele inicia a autodestruição através de pensamentos negativos que ele cria, ou a leitura cognitiva equivocada que esse indivíduo tem diante da situação que ele tá observando. Então ele observa aquela situação com os óculos da raiva, da mágoa, aquela sensação, aquele senso de justiça, não poderia ser assim, tinha que ser diferente, ele não poderia falar desse jeito. Então isso dá, gera no indivíduo um desequilíbrio nos pensamentos. Então ele passa a alimentar ideias nocivas, rancor, mágoa, que são todas emoções ruins. Ah, mas um cara em sobriedade, ele vai sentir isso? Claro que ele vai sentir. A questão, como eu disse, não é ele não sentir. A questão é ele saber o que fazer quando ele sentir. Então, dentro dessa questão, quando o indivíduo tem um relacionamento com a droga, existe algo no programa de prevenção de recaída que a gente chama isso de expectativa positiva, ou expectativa de resultado positivo. Poxa, estou muito nervoso, vou beber para me aliviar.
Poxa, estou muito ansioso, vou beber para me acalmar. Poxa, estou sem fome, vou fumar um beck para poder me alimentar melhor. Então esse indivíduo ele deposita na droga esperança de que a droga vai solucionar aquilo que não está do jeito que ele gostaria. Então o que acontece? Esse indivíduo ele vai, isso daí a gente também pode chamar de crença facilitadora e de permissão. Por quê? Porque o indivíduo ele vai falar assim, pô, isso aqui faz bem para mim. Então ele desenvolve a crença de que aquele comportamento drogativo, aquele comportamento impulsivo, aquele comportamento insano, autodestrutivo, gera prazer para ele também. Mas nesse momento ele vai olhar para quê? Para o alívio que aquele comportamento de busca pela droga vai trazer diante do mal-estar que ele está sentindo. Poxa, então se eu vou me sentir mais calmo, qual o problema eu usar? Não tem problema. Não vai me trazer mais coisas boas do que coisas ruins. E isso a gente pode chamar de auto-engano, de auto-sabotagem, de auto-manipulação, de várias coisas. Cada um chama de uma coisa, cada um dá um nome, né? Eu geralmente costumo chamar de auto-sabotagem, auto-engano. Porque por mais que você, em um dado momento, você tenha tido uma relação com a droga, e a droga ela tem assim atendido algumas necessidades, e é por esse motivo que muitos indivíduos desenvolvem a dependência, exatamente porque a droga veio de encontro com aquela necessidade e supriu aquela necessidade naquele momento. Então o indivíduo ele passa a alimentar a ideia de que todas as vezes que ele se sentir daquele jeito, que ele sentir raiva, ele tem que usar a substância X para a raiva ser aliviada. Então ele passa a associar o alívio de uma emoção ruim ao uso de uma substância. Por esse motivo que eu falo que do tamanho da importância, do cuidado que a gente tem que ter com as emoções. Veja bem, não é que você tem que tratar o dependente como um bibelô, não. Muito pelo contrário, é treinar o dependente para que ele saiba sentir. Então ele tem que saber sentir, não importa o que seja, né? Porque quando a gente olha para a abordagem da dependência química, para o tratamento da dependência química, a parte mais simples nós fazemos muito rápido, que é tirar a droga. Tiramos a droga. Agora, quando a gente fala, agora você tem que saber lidar com perda, agora você tem que saber lidar com frustração, agora você vai ter que saber gerenciar essa dor desse abandono que você está sentindo. Então, esses fatores são muito complicados, esses fatores eles são delicados, porque o indivíduo ele não quer ter que lidar com isso. E muitas vezes o indivíduo desenvolve a crença, dentro do processo de desenvolvimento de sobriedade, de que agora a vida sem droga se torna uma vida perfeita, uma vida sem problemas. E isso não é verdade. A vida sem drogas, ela não se torna uma vida sem problemas, ela não se torna uma vida sem adversidades, sem conflitos. Não, muito pelo contrário, ela vai continuar apresentando conflitos, ela vai continuar apresentando frustrações, o indivíduo ele vai continuar tendo perdas. O grande segredo aí é que esse indivíduo saiba lidar com tudo que ele sente, e ele tem que saber. Tem que saber. Porque é assim, se você não lida com o que você sente, faz o quê? O que você sente vai te conduzir do jeito que quiser, porque não é você que conduz as suas emoções. São as suas emoções que conduzem as suas atitudes, os seus comportamentos. Então essa equação muda. Então são os seus pensamentos que têm que controlar as suas emoções. Os seus pensamentos têm que controlar as suas emoções, não suas emoções controlarem o seu comportamento. Então você tem que conseguir ter uma ótica sadia diante da situação, para que você possa se aprimorar, para que você sinta a tristeza, a raiva, a frustração, mas mesmo assim consiga agir positivamente. E é dessa forma que o indivíduo em recuperação de dependência química
vai se tornando um ser cada vez melhor, uma pessoa cada vez mais aprimorada, ao ponto de voltar a ter a sua vida produtiva e não somente uma vida sem droga. Porque, como eu sempre digo, uma vida sem droga é muito fácil.